Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Nesse 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o TV Sintese abre espaço para uma história que o Brasil tentou silenciar, mas não conseguiu apagar. Teresa de Benguela, líder do quilombo do Quariterê no século XVIII, governou uma comunidade formada por pessoas negras e indígenas, organizando produção, defesa, vida coletiva com coragem, inteligência e resistência. Sua trajetória ajuda a compreender o sentido do Julho das Pretas, mobilização criada em 2013 pelo ODARA, Instituto da Mulher Negra. A proposta é transformar todo mês em tempo de debate, formação, articulação política e defesa de direitos. Falar de Teresa não é inventar uma heroína perfeita, nem romantizar a força das mulheres negras. É reconhecer que elas sempre produziram pensamento político, organizaram comunidades e criaram respostas para problemas coletivos. A escravidão acabou, mas a desigualdade permanece no trabalho, na renda, na saúde, na educação e no acesso ao poder. Por isso, memória e transformação andam juntos. Conhecer Teresa é reconhecer as mulheres negras que continuam todos os dias reescrevendo a história do Brasil e projetando um futuro diferente. E para conversar com a gente sobre essa data para lá de especial, vamos receber a professora e alorixá Sônia Oliveira, professora e mestre em políticas sociais da Rede Municipal de Aracaju. Então, senta que lá vem história. Está no ar, TV Sintese. Conhecer a lei é o primeiro passo para não aceitar abuso. Vem aí o quadro Direito é Seu. Informação para você exercer plenamente a sua cidadania. Queridos professores, queridas professoras, 5 anos fazem diferença. O Supremo Tribunal Federal decidiu que professores da rede pública estadual aposentados por invalidez, após atuarem exclusivamente em sala de aula, têm direito ao cálculo da aposentadoria com a redução de 5 anos no tempo de contribuição prevista para a categoria. Na prática, isso significa que o benefício deve ser calculado usando a mesma regra aplicada à aposentadoria integral dos professores. Com esse entendimento, o Supremo reafirmou sua jurisprudência e definiu uma tese que deverá orientar decisões semelhantes em todo o país. A Corte entendeu que leis locais não podem retirar o direito garantido pela Constituição quando norma foi criada em desacordo com o texto constitucional vigente. Além disso, reforçou que uma mudança posterior na Constituição não torna válida uma lei que nasceu incompatível com ela. A decisão tem repercussão geral, ou seja, servirá de referência para processos sobre o mesmo tema, trazendo mais segurança jurídica e uniformidade no julgamento de casos envolvendo professores da rede pública aposentados por invalidez dos regimes próprios de previdência. Com a decisão, poderá haver direito à revisão na aposentadoria dos professores, principalmente aqueles ligados ao Sergipe Previdência. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Em nossa entrevista especial deste sábado, e bota especial nisso, vamos receber a professora e alorixá Sônia Oliveira,
mestre em políticas sociais, integrante da Rede Municipal de Ensino de Aracaju. Com sua experiência na educação e no debate sobre desigualdades sociais, ela nos ajudará a compreender a trajetória de Teresa de Benguela, o significado do Júlio das Pretas e os desafios que ainda marcam a vida das mulheres negras no Brasil. Professora Sônia, seja muito bem-vinda ao TV Sintese. Já veio aqui, mas tem um tempinho que não vem à nossa casa. Bem-vinda. Muito obrigada. Professora, vamos começar aqui você contando pra gente, pro pessoal de casa, quem foi essa figura histórica, Teresa de Benguela, e como a trajetória dela revela a capacidade de política, de administração, de organização das mulheres pretas, que muitas vezes é apagada da história oficial. Teresa de Benguela, ela foi uma mulher negra, né, que liderou um quilombo no Mato Grosso, um quilombo conhecido como Quilombo do Piolho. Embora, né, ela teve essa grande representação, mas vale se ressaltar que ela foi essa liderança pós-morte do seu companheiro. Né? E após a sua chegada, né, nessa organização, é claro que ela deu aquela pincelada e aquela força que só a mulher negra tem e dá. Então existem relatos, né, que esse quilombo ele funcionava como um parlamento e ela conseguiu estabelecer relações sociais, políticas, sociais e culturais, onde o quilombo, né, tinham pessoas de outras etnias, né, e esses relatos dizem que seriam as populações indígenas, né, e esse trabalho ele era feito sempre de forma coletiva, né, esse é o grande diferencial. E seguindo, né, uma tradição das nossas ancestrais, existia ali um exército, né, nós temos dentro, né, dos nossos itãs, que se fala de um orixá chamado Oba, e essa tecnologia ancestral da guerra vem através, né, dessa Iabá, né, que formou um exército, e essa ancestralidade ela repassa. Então esse quilombo ele tinha guarnições, né, existia formas de proteção organizadas nesse sentido. Mas mediante, né, tanta organização sociopolítica e cultural, esse quilombo ele foi abatido em 1770. E existem relatos sobre a morte de Teresa de Benguela, né? Parte dos historiadores dizem que ela foi assassinada. Parte dos historiadores confirmam que ela cometeu suicídio por não suportar, né, ver todo aquele estado, né? Os quilombos eram vistos, né, tidos como cidades-estado, né? Chega àquele ponto. Hoje é dia 25 de julho, hoje é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. E a partir dessa data, conta pra gente, vamos falar um pouco desse Júlio das Pretas. Qual o significado político dessa mobilização e como surgiu essa necessidade de se expandir para além do dia 25 de julho? Pegar todo o mês de julho e fazer ali de um espaço de debate, de discussão, de luta por direitos. Nós temos uma data internacional, nós temos essa data que é nacional, mas eu gostaria de salientar que nós temos o dia também 25 estadual, uma lei estadual, que é o dia Maria Beatriz Nascimento, e nós temos o dia 25 também com uma legislação, que é o dia Rejane Maria Pureza do Rosário, que são mulheres negras e que pertenceram a esse território sergipano. Né? O Júlio das Pretas é uma data instituída pelo Instituto Odara, que é uma organização de mulheres negras da Bahia, em parceria com a AMNB, Associação de Mulheres Negras Brasileiras. Então o Júlio das Pretas, ele surge, a expressão Júlio das Pretas surge nesse contexto, né? E essa agenda, ela foi pensada para reverberar a quantidade de fazeres que nós mulheres negras temos durante o ano inteiro.
Mas o mês de julho, como é um mês emblemático para a luta das mulheres negras no mundo, essa agenda ela é potencializada. Potencializada em qual sentido? De dar vistas, de dar visibilidade a essa luta que, por muitas vezes, ela é invisibilizada, não é? Ela não passa pelo aspecto midiático, então todo mundo pensa que as mulheres negras estão em repouso. Jamais. Nós, mulheres negras, estamos sempre em movimento e é uma agenda positiva, né, num formato de fazer com que a sociedade brasileira perceba a movimentação das mulheres negras no Brasil e no mundo. E assim, professor, falando aqui do nosso território, né, do estado de Sergipe, né, embora uma grande população, um número grande de uma população negra em nosso estado, você vê que as políticas públicas voltadas às mulheres sergipanas, e aí não estou falando só do que vem do governo federal, como é que o nosso estado está aí a partir de saúde, de moradia, dessas questões aqui no nosso chão, como é que está isso para as mulheres negras, questão de emprego, como é que está Sergipe em relação a políticas públicas voltadas especialmente às mulheres negras? As políticas públicas elas são geradas, né, a partir de dados e de pesquisas e de reconhecimento. Então, se você não reconhece essa parcela da população, possivelmente as políticas públicas elas serão inexistentes. Quando nós vamos observar o censo, os dados do censo, nós temos o seguinte, que a maioria da população ela se autodeclara como uma população preta. Aí nós temos o maior número de mulheres, e que também se autodeclaram pretas, depois homens pretos, homens brancos, mulheres pretas e mulheres brancas, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma análise nesse sentido, se nós estamos em maior quantidade, obviamente, nós vamos estar também encabeçando índices negativos, como saúde, como educação, como assistência social, como moradia, enfim, né? As mulheres negras, elas morrem mais cedo por questão das violências, são mulheres que saem da escola também mais cedo, menor índice de escolaridade, enfim. Mas quando a gente vai observar o contexto de Sergipe e pensar em políticas públicas voltadas especificamente para mulheres negras, eu particularmente não observo assim com tanta clareza. Existem políticas que são direcionadas às mulheres, mas especificamente as mulheres negras a gente não tem, não é? Primeiro porque é muito complicado se pensar na sociedade a partir do viés raça e classe, né? E pensar nessas especificidades. Por exemplo, existem uma falha, né, no sistema de saúde quando se refere à maternidade. Mulheres negras elas morrem mais por conta das nossas violências obstétricas, por conta do racismo que impera na sociedade. Mulheres negras dizem, e que é uma mentira, suporta mais dores, consegue ficar em trabalho de parto mais tempo, né? Então existem políticas que não são direcionadas às nossas especificidades, né? Existem doenças étnicas como a cardiopatia, como a miomatose. Então, essas doenças elas não são tratadas como doenças específicas de uma população. Se elas não são vistas dessa forma, possivelmente, né, as mulheres negras, quando acessam o sistema de saúde, nem sempre também são identificadas, né, no seu processo de diagnóstico nas unidades de saúde. O quesito raça-cor nem sempre é levado em consideração quando esse sujeito acessa, né, os equipamentos públicos de saúde. Se a gente for fazer então aí, professora, relacionando o passado de Teresa de Benguela com os dias atuais, o que você colocaria em destaque do que ainda atinge das desigualdades? A principal, se fosse falar assim, a principal desigualdade que se a gente pegar do passado, a gente está aqui no presente e não se superou, né, para a população negra, sobretudo para as mulheres negras, já que estamos aqui falando de mulheres negras, se a gente fosse fazer esse parâmetro, porque a gente sabe que ainda há muita dívida histórica. Existe, de fato, uma dívida histórica e a primeira coisa, né, e uma das formas, né, mais positivas de recompensar essa dívida histórica o passado ele não pode ser apagado, mas a geração ela é uma outra.
né? Hoje existem outras tecnologias e que colocam a população negra em outros aspectos, né? Então, não apenas reverberar a história das pessoas pretas nesse contexto, né, de escravidão, né, de negacionismo, mas quando a gente faz um comparativo, então, por exemplo, hoje, mesmo com as violências, as mulheres negras conseguem ocupar espaços mediante esse contexto de violência séria. Então, nós precisamos enxergar, além de enxergar, dar visibilidade e falar sobre isso. Existem muitas mulheres negras no Brasil e no mundo ocupando espaços de poder. Então, eu quero relativizar um espaço de poder que as pessoas negligenciam. A sala de aula. A sala de aula é um espaço enorme de poder. E quando a gente vai observar, a maioria do professorado, principalmente, né, da educação infantil até a 4ª série, esse professorado ele é formado de mulheres e mulheres negras. Então nós estamos ali dando o primeiro processo de educação, levando aquela criança à intelectualidade, não só o desenvolvimento cognitivo, mas levando aquela criança à intelectualidade. Então significa dizer que essas mulheres que ocupam esses espaços, elas são mulheres intelectuais. Elas fizeram um processo seletivo para adentrar na universidade, todas têm curso superior, são pós-graduadas, mestres, doutoras, e eu não estou falando de um quantitativo pequeno, eu estou falando de uma grande parcela da intelectualidade brasileira que as pessoas simplesmente não citam, negligenciam. E com a política de cotas, ainda mais pessoas negras e mulheres negras acessam o banco das universidades. Mas esse espaço de poder as pessoas negligenciam. Professorinha, tia ou algo desse tipo. Mas é um espaço de poder, porque poder é conhecimento, conhecimento é poder. E nós estamos nesse processo de educação. Então hoje nós temos mulheres negras à frente de grandes negócios, ocupando espaços na política, refazendo a história da sociedade brasileira. E isso não é invisibilizado, né? Existe essa invisibilidade. Aquela mulher ocupa aquele espaço, ela até é vista, mas não é vista como uma mulher negra, apenas como mulher. Professora Sônia, e a Sônia quer agradecer demais as suas palavras e visibilidade, né? E uma visibilidade numa agenda positiva. Né? A gente precisa que outros espaços na nossa mídia se abram, né, para as pessoas negras contarem suas histórias, serem vistas também como essa potência que são. Muito obrigada. Volte sempre aqui na nossa casa. Eu que agradeço. Obrigada. A história de Teresa de Benguela nos obriga a olhar para o passado sem separar os olhos do presente. Seu legado não está apenas nos livros, nas homenagens ou nas datas comemorativas. Está vivo nas mulheres negras que organizam comunidades, produzem conhecimento, educam, cuidam, trabalham, lideram movimentos e enfrentam desigualdades que o Brasil ainda não conseguiu superar. O Julho das Pretas nos lembra que memória sem ação corre o risco de se transformar apenas em cerimônia. Conhecer Teresa é importante. Reconhecer as Teresas do nosso tempo é indispensável. É garantir condições para que essas mulheres vivam com dignidade, segurança, autonomia e poder de decisão. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Agradecemos à professora e à orixá Sônia Oliveira por esta conversa que nos ajudou a compreender que a história das mulheres negras não pertence somente ao passado. Ela está sendo escrita agora, diante de nós. E o futuro do Brasil depende do lugar que decidirmos reservar a essas vozes. TV Sintese fica por aqui para você. Boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o